Bom, então acho que bom dia a todos e todas. Daí acho que conseguem me ouvir também. Vamos então já iniciando, enquanto os demais estão entrando. Bom dia, Carmen. Bom dia, Cinete, Simone, Augusto. Bom dia a todos e todas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uberização do trabalho, subordinação jurídica. Esse é um curso, né, que nós fizemos em 3 etapas. A primeira etapa, a Maria Júlia conversou um pouco com vocês, e ontem a Renata, né, falou um pouco com vocês. Maria Júlia deve ter abordado de início, acho que a ideia de capital-trabalho, desregulamentação, né, produtiva. Na segunda aula, deve ter falado um pouco de contratualidades expoliativas. A Renata, eu acho que falou com vocês ontem já sobre terceirização e intermitência. E aí hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre uberização do trabalho. Eu acho que, para me apresentar de início, né? Meu nome é Matheus, eu fiz o meu mestrado em Direito do Estado na USP, agora eu estou fazendo o doutorado em Sociologia na Unicamp, né? Sou colega tanto da professora Maria Júlia quanto da Renata ali da Unicamp. A gente chegou a fazer um curso parecido com esse em janeiro, né? E esse agora focando um pouco nessa ideia de contratualidades expoliativas. Eu acho que desde já fica, então, meu cumprimento também à Renata, né, por ter feito convite para participar do curso, a professora Viviane também, que é a coordenadora, né, aqui do Núcleo de Sociologia e Filosofia, da ESOAB. Então, vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema. Acho que, de início, e aí, se tiver qualquer problema, o pessoal que está online, podem, por favor, me avisar qualquer problema aí em relação ao slide, ao áudio, fiquem à vontade, tá? Para avisar. Quais são os temas que nós vamos abordar hoje? Peraí que tem algum problema aqui com o slide. Vamos lá. Né? Vamos ver só para eu conseguir trocar esse slide aqui. Olha, ótimo, obrigado, Augusto. Agora foi. Aprendi o truque aqui. Agora aprendi. Mas vamos lá, gente. Os temas que nós vamos falar hoje, então, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre elementos estruturantes da uberização do trabalho. E aí, veja, né? A uberização eu acho que é algo que está cada vez mais aí tomando conta do nosso dia a dia, né? A gente vai falar um pouco que uberização não é só de transporte, são de várias áreas, mas é algo que está cada vez mais, né, ocupando aí todos os poros do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, as plataformas digitais e a uberização. Uberização não só do trabalho, muitas vezes da vida, mas hoje a gente vai falar especificamente da uberização do trabalho. Entre esses elementos estruturantes, a gente fala de um tema que é o trabalho sob demanda, e eu vou explicitar um pouco ele para vocês, detalhar um pouco. Depois vamos falar sobre controle algorítmico do trabalho, a gente vai ver, né, que a ideia hoje, se antes existia um supervisor para controlar o nosso trabalho, hoje vai ter a figura do algoritmo no lugar desse próprio supervisor do trabalho. E aí a gente entra estritamente, essa primeira parte é um pouco mais sociológica, a segunda a gente entra, então, estritamente numa discussão jurídica, né? Primeiro, em relação a como fica essa ideia de vínculo empregatício, quando a gente está falando de uberização, e a subordinação jurídica também, como que isso vai ficar. E aí a gente, após discutir esses conceitos, a gente vai para a jurisprudência. Qual que é o entendimento do TST a respeito do tema e qual que é o entendimento do STF a respeito. Então, eu acho que, de início, vale a gente falar que, embora as mais conhecidas sejam justamente, né, as plataformas de transporte de alimentos, transporte de pessoas, hoje em dia quem está estudando uberização fala sobre a ideia do espraiamento da uberização, ou seja, a gente tem cada vez mais plataformas digitais ocupando outros espaços. Então a gente já tem, hoje em dia, plataformas digitais, aplicativos para transporte de care, de cuidado, de limpeza, advogados, inclusive, médicos, enfim, psicólogos. A minha pesquisa, inclusive, de doutorado, ela envolve isso. Tem muito a ver com a uberização, atuando especificamente para
advogados e psicólogos. Hoje em dia você já tem uma série de aplicativos, né? Você tem migalhas correspondentes, júris correspondentes, você tem uma série de aplicativos para demandas jurídicas também, tá? Que muitas vezes coloca essa lógica de uberização. Mas, embora ele esteja ocupando esses diversos setores, o mais, ainda que tem maior impacto, que a gente vê mais explicitado no nosso dia a dia, ainda acaba sendo a uberização de transporte, tá? Transporte seja de pessoas, seja o transporte também de alimentos. De início, só para a gente poder ter uma visão, quando a gente fala em uberização do trabalho, de quantas pessoas a gente está falando. Então, teve uma pesquisa do PNAD, tá? Que é a Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio, de 2023, para tentar fazer, então, um retrato, né, do que seria a uberização do trabalho no Brasil. Só para explicar um pouco sobre essa pesquisa, o PNAD é a pesquisa de maior amplitude, tá, que vai falar sobre o mercado de trabalho, sobre qualificação das pessoas, etc. Então, de maior amplitude, ela é feita pelo IBGE, e até então você não tinha nenhum PNAD de mercado de trabalho especificamente sobre plataformas digitais. A primeira foi essa de 2023. Se vocês colocarem no Google ali, né, PNAD 2023, teletrabalho e trabalho por meio de plataforma, vocês vão achar os dados detalhados em relação a isso, é muito interessante. Mas só para a gente falar rapidamente sobre essa questão, o que ficou, então, verificado a partir dessa pesquisa? 2,1 milhões de pessoas trabalham por meio de plataformas digitais, isso em 2022, entre essas, 1,5 milhões em aplicativos de serviço e 628 mil em comércio eletrônico, né? O marketplace, como, por exemplo, o Mercado Livre. Tudo bem? Desses 1,5 milhões de aplicativos de serviços, né, que é o que nos interessa um pouco mais, 778 mil é o transporte de passageiros, tá? Uber, 99 Táxi, por exemplo, e 589 mil entrega de alimentos, né? Que aí o grande do setor acaba sendo o iFood, né, com maior impacto. 197 mil dos demais serviços. Isso daqui, muitos que estão pesquisando o sistema já falam que provavelmente esse número atualmente está muito maior, tá? E isso provavelmente vai ser verificado nas próximas pesquisas, nas próximas edições do PNAD, que o IBGE realiza, tá bom? Só para a gente ter uma ideia em relação ao nível de escolaridade, né? Muitas vezes a gente pensa sobre a ideia que, bom, todo mundo que está uberizado, plataformizado, na verdade, tem a ver com uma não qualificação da força de trabalho. E a gente vai ver que são, em questão nacional, é uma escolaridade alta, né? Que eles têm 61,3% tem ensino médio ou ensino superior incompleto, tá? Desses que estão aí trabalhando em plataformas digitais. Rapidamente, falando sobre os entregadores, eu não vou me alongar muito nisso para a gente poder, porque a gente tem bastante coisa para a gente poder conversar aqui hoje. Mas só para a gente ter uma ideia sobre a diferença, tá? Sobre os entregadores de alimentos, tá? Então, por exemplo, entregadores do iFood, entregadores no geral, né? Motociclistas uberizados, trabalham por aplicativos, e não uberizados. A diferença em relação a horas, pessoal, se nós olharmos, os uberizados têm 47,6 horas semanais, tá? Que eles trabalham, e os não uberizados, 42,8 horas. Então, você tem aí uma média de 4,8 horas a mais que os plataformizados estão trabalhando. Fora isso, em relação ao rendimento, tá? Os uberizados também têm um rendimento menor do que dos não uberizados. Nós vemos que existe aí, para os uberizados, 1.784 é a média do que eles recebem aí por mês, e 2.210 uma média do que os não uberizados, que os que trabalham aí muitas vezes, né, fazendo entregas, mas estão com CLT ou estabelecidos diretamente com determinado estabelecimento comercial. Então, você tem os entregadores plataformizados recebendo aí, em média, R$ 426 a menos do que os não plataformizados. Isso é só para a gente conseguir olhar um pouco para o retrato, né, de que são os trabalhadores uberizados hoje no Brasil em termos de número. Agora, para a gente entrar um pouco mais no conceito, né? Quando eu falo de uberização do trabalho, o que eu estou falando? Acho que, primeiro, esse nome uberização não se trata, quando eu estou falando de uberização, obviamente eu não estou falando só de trabalhadores da Uber, tá? Eu estou falando de um fenômeno, né? Assim como você teve o Fordismo, que vinha inicialmente da Ford,
uberização, e o Fordismo se espalhou para uma série de setores da economia, a uberização só pega o nome emprestado da Uber, mas eu não estou falando especificamente de, enfim, trabalhadores do transporte, tá? É justamente esse fenômeno, como eu disse, que vai se espalhando gradualmente para diferentes ramos da economia. Então, quando eu falo em uberização do trabalho, eu estou falando sobre uma nova forma de organização, subordinação e controle do trabalho. Nós tivemos diferentes formas de organização. Nós tivemos Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, e hoje o que está aí na nova fronteira, né, é justamente essa ideia da uberização. A uberização, uma definição, talvez, seria que ela tem a capacidade de ampliar a informalidade e transferir todos os riscos e custos dessa atividade econômica para os próprios trabalhadores, ao mesmo tempo que desvincula esses trabalhadores da rede de proteção social que foi instituída pela Constituição de 88 e por toda a legislação trabalhista. E aí, eu acho que algo que vale a gente falar é que a uberização ela não é um raio, né, num céu limpo, um raio isolado. Então, uma pergunta é, bom, o mundo do trabalho, ele não estava precarizado antes da uberização? Ontem, a Renata falou com vocês, na quarta, a Maria Júlia também falou com vocês, a gente viu que existe todo um processo de flexibilização do trabalho, de terceirização do trabalho, que está ocorrendo progressivamente. Isso em nível mundial, pelo menos a partir da década de 90 no Brasil. Então, cada vez mais se criando novas formas de contratação que vai progressivamente aumentando a exploração e a precarização do trabalho. A uberização, nesse sentido, ela vai sintetizar décadas de uma progressiva flexibilização e terceirização de trabalhos, que vai ganhar, enquanto síntese, justamente a ideia das plataformas digitais. Quais que são os elementos estruturantes, tá, da uberização? E aí eu pego essa ideia da Ludmila Bilho, que é, acho que uma das pesquisadoras de referência nesse tema, sobre uberização. Ela soltou um dossiê recentemente relacionado, né, à diretoria de direitos humanos ali da Unicamp, mostrando sobre as afrontas aos direitos humanos dos trabalhadores uberizados, né? E ela vai colocar como elementos estruturantes da uberização esses 5 elementos que estão ali. Então, primeiro, transformação de trabalhadores em trabalhadores sob demanda ou trabalhadores just in time. Segundo, são processos de informalidade, que é a espécie de uma consolidação de uma informalidade digital. Terceiro, é você transferir riscos e custos dessa atividade aos trabalhadores. O quarto ponto é a ideia do controle algorítmico. E a quinta é a ideia de empresas sobre plataformas. Eu não vou conseguir destrinchar todos esses elementos com vocês, mas vou destrinchar pelo menos 3 elementos desses para a gente conseguir ter uma visão melhor do que isso se trata. Então, inicialmente, falando sobre a ideia do trabalho sob demanda. O que seria essa ideia do trabalho sob demanda? Vejam só, o trabalhador sob demanda, ele é aquele que ele está disponível de forma permanente para o trabalho, ele está permanentemente disponível, embora ele só receba de acordo com o serviço prestado. Vejam só, isso não precisa de muito para a gente conseguir visualizar. Aqui, fisicamente, a gente está perto da Avenida Paulista. Se você sair aqui daqui 3 horas para andar na hora do almoço ali na Avenida Paulista, você vai observar que tem uma série de jovens, tá, sentados em frente aos estabelecimentos de alimentação, com muitas vezes a bag do iFood, estão ali esperando, tá, pelas entregas, né, esperando eventuais entregas. Vejam, o momento em que eles estão ali, porque muitas vezes não tem entrega, eles ficam ali à disposição esperando. Eles não estão recebendo por esse momento que eles estão ali à disposição da plataforma, tá? E isso vai significar, tem um trecho aqui do que a Ludmila Bilho vai dizer, dos artigos dela, que é muito interessante, mostrando que muitas vezes para ele poder estar 8 horas, 10 horas efetivamente trabalhando, ele vai ter que estar 14, 15, 16 horas na rua, logado no aplicativo, à disposição da plataforma. Que aí esse trecho que eu acho muito interessante que ela vai trazer, que é o seguinte: para esses trabalhadores,
permanecer na rua disponível para a empresa durante 18 horas por dia não significa ser remunerado por 18 horas do trabalho. A condição do trabalhador just in time é estar disponível para ser imediatamente utilizado, mas ser remunerado unicamente pelo tempo que produz. Tá? Então, você cria, isso é algo muito interessante, a gente vai ver como isso se aplica para outros setores da economia, mas você cria uma espécie de uma diferenciação entre o tempo produtivo e o tempo não produtivo. E se a gente for pegar o Karl Marx, né, ele vai falar que o capital, no geral, os capitalistas, eles têm uma grande luta para tentar diminuir a distância entre tempo total de trabalho e tempo produtivo. Porque, vejam só, não é todo o tempo total de trabalho que você vai estar produzindo. E quando você consegue diminuir a distância entre tempo total de trabalho e tempo produtivo, você consegue aumentar a produtividade, tá? Imagine o seguinte, que seria, e aí esse trabalhador just in time ou sob demanda, ele é o ápice disso, ele é um salto da produtividade. Por quê? Porque o capital só vai remunerar exatamente no momento que ele está sendo produtivo. Aí vocês podem pensar, bom, mas eventualmente isso pode ser justo que você só remunere a pessoa quando está sendo produtivo. Vamos então tentar olhar um pouco para isso. Vejam só, um advogado empregado que trabalha em um escritório. Como que ocorre eventualmente a remuneração dele? Ele só está recebendo no momento em que ele está sendo produtivo? Não. Quando ele vai eventualmente no banheiro, ele está recebendo. Quando ele vai tomar um café, ele está recebendo. Quando ele tem alguns momentos sem demanda, ociosos, ele está recebendo. Tá? Então você tem uma série, tá? Então, idas ao banheiro, intervalo de café, tempo ocioso, no geral, eles são remunerados. Por quê, pessoal? Porque ele é remunerado de acordo com a jornada de trabalho, tá? Não é com a produtividade. Você tem uma jornada de trabalho, você cumpre essa jornada, e aí você é remunerado de acordo com essa jornada. Quando você institui esse trabalho sob demanda, você quebra com a jornada de trabalho e todos os direitos inerentes a ela. Essa ideia de um trabalhador produtivo seria a mesma coisa de você imaginar que um garçom, ele só vai receber exatamente do momento em que ele está saindo para pegar um pedido para quando ele volta. Se ele está no restaurante à disposição do empregador, ele não está recebendo. E aí um exemplo até um pouco caricato, mas imagine alguém que trabalha numa lanchonete, tá, fritando hambúrgueres. É imaginar que o chapeiro, por exemplo, ele só vai estar recebendo exatamente no momento que ele estiver fritando o hambúrguer e montando o lanche. Fora disso, ele não está recebendo. Tá? Essa seria a ideia. Bom, para o que isso nos importa? E aí a gente entra aqui numa discussão um pouco da sociologia que é interessante. Vejam só, o Chico de Oliveira, que é um dos grandes sociólogos brasileiros, ele vai mostrar como o trabalho informal de ambulantes, ele é um grande avanço em direção à produtividade. Ele é uma grande precarização do trabalho, mas ele é um salto em direção à produtividade. Porque vejam só, você vai no estádio de futebol, assistir o jogo, tem ali o vendedor ambulante. O vendedor ambulante ele pode estar ali disponível durante 8, 10 horas. Tá? Ele só vai receber exatamente no momento em que ele está vendendo determinada mercadoria, aquela cerveja ou aquele refrigerante. Então, ele recebe na medida dos refrigerantes que ele vende. Fazendo um paralelo com isso, dá para a gente perceber que o motorista da Uber, o entregador do iFood, ele pode estar muito tempo disponível, mas ele recebe na exata proporção das entregas que ele faz ou também das corridas que ele está realizando. Até por isso que a gente fala um pouco sobre essa ideia de informalidade digital, que você tem hoje uma informalidade com esse verniz de tecnologia colocado. E aí, em termos de direito do trabalho, de CLT, o que isso vai também nos dizer a respeito? Vejam só, o artigo 4º da CLT, o que vai falar sobre o tempo à disposição do empregador? Ele vai colocar o seguinte, artigo 4º, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, veja, o CLT está colocando. Tempo à disposição do empregador é tempo remunerado. É tempo efetivo de serviço. Está colocado pela CLT isso. Entretanto, essa prática, né, a uberização, uma das coisas que se coloca é justamente a quebra dessa ideia. E aí que vem a ideia. Você pode estar aí
18 horas à disposição do seu entregador, mas você não está recebendo por 18 horas, você vai receber efetivamente durante a entrega. Um exemplo muito claro que tem disso são os motoristas da Uber, quando eles ficam ali perto do aeroporto de Guarulhos, o que eles fazem? Para não ficar pegando pequenas corridas, pegarem corridas maiores, lá de Guarulhos para São Paulo, para BC Paulista, eles ficam esperando no estacionamento ali, e ficam, às vezes, 1, 2 horas esperando uma corrida. Vejam só, eles ficam 1 hora e meia à disposição, sem estar recebendo nada por aquilo. E tem o PL, que foi apresentado agora, né, pelo governo federal, para tentar regulamentar essa atividade especificamente dos motoristas da Uber. Esse PL ele não vai se aplicar para os entregadores do iFood e outros aplicativos. O que vai dizer esse PL? Esse PL está sendo bem criticado, tá, por quem estuda aí o tema, mas o que vai dizer esse PL? Vai dizer o seguinte: fica estabelecido como remuneração mínima o valor de R$ 32,10. E aqui vem a parte que nos interessa. Devendo ser contabilizado para fins desse cálculo somente o período entre a aceitação da viagem pelo trabalhador e a chegada do usuário ao destino. Ou seja, o que esse PL está fazendo? Está legitimando o trabalho sob demanda, o trabalho uberizado. Esse PL vai falar que pode ser... a jornada de trabalho seria ali de, no máximo, 12 horas. Veja, pessoal, essas 12 horas enquanto jornada de trabalho efetivo, muitas vezes vai ser 16, 18 horas, porque para você estar 12 horas diretamente fazendo uma corrida, você vai ter que estar rodando, logado no aplicativo, muitas vezes 16, 18 horas, 15 horas. E o que isso interessa também para os trabalhadores? Você tem uma liderança dos trabalhadores, né, entre várias lideranças, né, entre o Paulo Galo, entre o Nicolas, o Abel de Brasília, tem uma série de lideranças. Entre essas, você tem uma que é o Leonardo Rodrigues, que é ali do Rio Grande do Sul, e ele vai falar sobre essa questão, porque foi uma questão tratada por eles, né? Você teve ali uma mesa tripartite que foi feita entre empresas de aplicativo, trabalhadores e governo federal. E uma das demandas deles era justamente essa, que o que fosse contado fosse o tempo logado, e não o tempo que a Uber chama de efetivamente trabalhado, ou seja, esse tempo de entrega. E aí a fala, então, do Leonardo, que é muito interessante para a gente pensar, que ele diz o seguinte: é preciso acabar com o tempo grátis que o trabalhador fica à disposição da plataforma. Tempo logado é tempo de trabalho e precisa ser pago. Então, assim, essa demanda por parte dos trabalhadores mostra muito claramente o quanto isso é importante, o quanto a gente entra ali no que a Maria Júlia deve ter falado para vocês, que é essa disputa entre capital e trabalho. Deixa eu, então, beber um gole d'água antes da gente ir para a próxima parte. A outra característica sobre a ideia do trabalho uberizado, que também é uma característica estruturante, tem a ver com você conseguir transferir todos os riscos e custos justamente para o trabalhador. Veja que se a gente olha para a CLT, os riscos e custos de uma atividade, eles são sempre uma característica intrínseca do empregador. Tá? Então vejam só, considera-se, artigo 2º da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige prestação pessoal de serviço. Vejam, o risco, e aí é uma sacada, né? Embora a gente muitas vezes critique a Uber porque ela está precarizando muito a atividade de trabalho, não dá para reconhecer a genialidade deles quando eles pensam: olha, a gente vai ter uma empresa de táxi, mas o pulo do gato é que a gente não vai ter táxi nenhum. Por quê? Porque o táxi, quem vai comprar, né, o carro vai ser o trabalhador, a moto vai ser o trabalhador, e quem vai arcar com todos os custos são eles. Assim, em termos de genialidade, embora essa genialidade muitas vezes tenha a ver com você esfolar o dia a dia, as condições de trabalho, né, da classe trabalhadora, o grande pulo do gato talvez seja esse. Por quê? Porque quem está assumindo esses custos está sendo justamente o motorista de aplicativo. Veja, o entregador, pessoal, se a moto quebra, ele vai ter que arcar.
com esses riscos e com esses custos, tá? Uma característica essencial do salário ou da remuneração é que a remuneração não vai depender do bom desempenho da empresa. Então, se a empresa lucrou mais ou menos naquele mês, a sua remuneração, o salário é o mesmo. Com a Uber é diferente. Eu peguei um Uber em janeiro, né? E aí eu estava conversando com o entregador, ele falando, com o motorista, ele falando, olha, janeiro é complicado para a gente porque São Paulo está um pouco mais vazio e o aplicativo toca muito menos. Ou seja, a diminuição da demanda da empresa afeta diretamente a remuneração desse trabalhador. Ele está assumindo os custos da variação dessa atividade também, tá? Então aí é mais uma das características também para a gente estar comentando e olhando. E aí a gente tem a ideia das empresas aplicativos. Por que é importante a gente olhar para essa ideia de empresas aplicativos? Muitas vezes a palavra aplicativo, vejo que a nossa linguagem ela fica cheia de novos termos, né? Controle algorítmico, uberização, uma série de termos novos que vão tentando justamente significar essas novas realidades que vão surgindo, né? Novas realidades que, em termos de trabalho, são muito antigas. Você só tem aí algumas características, né? Mas em termos de, muitas vezes, exploração de condições de trabalho, isso é muito antigo. Mas vejam só, por que é importante o termo empresas aplicativos? Porque se a gente usa só o termo aplicativos, fica parecendo que, bom, é só uma tecnologia, uma plataforma. Como se por trás você não tivesse grandes infraestruturas e grandes oligopólios de infraestruturas digitais, que vão, na verdade, controlar e criar oligopólios em determinados setores, tá? E aí, por isso que o termo, né, empresas aplicativos, acaba explicitando essa ideia dos oligopólios que essas empresas acabam formando e da grande infraestrutura digital que eles possuem para controlar esses negócios, tá? Então, grandes empresas que controlam infraestruturas digitais e formam oligopólios em determinados setores da economia. Essas empresas, embora possam aparecer para os clientes e empregados como meros aplicativos, são responsáveis pela criação de oligopólios, pela informalização do trabalho e pela terceirização de riscos e custos aos trabalhadores. E aqui entra, eu acho que na terceira, né, característica estruturante do trabalho uberizado, que é a questão da gestão algorítmica do trabalho. E esse é um ponto muito interessante para a gente poder discutir. Vejam só, quando a gente fala em Fordismo, a gente sempre teve a figura do supervisor no Fordismo, que era aquela pessoa que não trabalhava diretamente na produção, mas estava responsável por fazer a supervisão dos outros trabalhadores, que é a figura que a gente encontra hoje em dia, né, nas grandes empresas, que é a figura do gestor. E em grandes escritórios de advocacia você tem o advogado gestor, que não é advogado que trabalha diretamente com muitos processos, mas a grande função dele é fazer a gestão de outros processos. Vejam, uma das grandes sacadas também ali da uberização é que você tira a figura do supervisor e coloca a figura do algoritmo. De tal modo que agora quem vai controlar o trabalho não é mais uma pessoa, mas é um próprio algoritmo, tá? E aí tem uma definição aqui, que é do professor Rafael Groiman, que é professor lá na Universidade de Toronto, é uma grande referência sobre esse tema, que vai falar o seguinte: o que é a gestão algorítmica do trabalho? Vai colocar que são práticas de supervisão, governança e controle conduzida por algoritmos em trabalhadores de forma remota. E aí eu acho que isso vai ter uma série de desdobramentos para a gente poder falar a respeito, tá? Mas vejam só, o algoritmo, como que a gente talvez pode definir o que é um algoritmo? Ele é uma unidade básica da área de computação voltada à resolução de problemas, de tal modo que acaba sendo um conjunto automatizado de instruções que transforma dados em resultados desejados. E, obviamente, que esses algoritmos eles vão funcionar
uma base de coleta de informações, tanto dos empregadores, quanto dos empregados, quanto dos clientes. É só a gente pensar, qual talvez é a empresa do mundo hoje que tem o maior índice de informações sobre mobilidade urbana, né, no mundo. Bom, você tem o Google para a gente pensar, mas talvez a Uber esteja ali muito lado a lado com o Uber, com o Google em relação a isso, justamente porque ela tem todas essas informações de quais que são os trajetos de determinadas pessoas, os nossos trajetos, inclusive, né? Qual que é o fluxo em determinados horários. Então, tudo isso está colocado em base de dados. E o pessoal, enfim, os CEOs de grandes empresas, qual que é um termo muito comum que eles costumam falar? Eles falam, os dados são o novo petróleo. Por quê? Porque agora você tem uma nova fronteira que o dado, né, o novo petróleo, é o seguinte, que é o grande novo ativo econômico. Isso está colocado no nosso dia a dia de forma muito clara. Você vai numa farmácia, você ganha um desconto, passando seu CPF. Por que você ganha seu desconto passando CPF? Porque ele está colocando um perfil do seu consumo, essas farmácias, depois eles vendem para o plano de saúde, né? Qual que é o perfil de compras que você tem? Então, seja os nossos dados criando informações. Quando a gente, eventualmente, teve o dia de trabalho, a gente fala, bom, agora terminei meu trabalho, eu vou aqui ter um pouco de entretenimento. Aí você abre ali a tela do Instagram e começa a curtir ou ir passando. O que você está fazendo, na verdade, é passando informações sobre as suas preferências, né? Você está gerando valor, de algum modo, para essas plataformas digitais. Quando você está clicando, ou quando você está, em vez de passar rapidamente a tela, ficando mais tempo olhando para aquela tela, tudo isso são informações que você está gerando, tá? Isso vai, enfim, ter impactos em uma série de coisas. E os algoritmos, se a gente pensa no nosso dia a dia, isso fica muito claro, porque imaginem só, pensem vocês, né? Qual que foi a última vez que vocês pararam para assistir um filme de 1h30, 2 horas, sentaram em frente ao filme e assistiram assim, sem parar o filme, sem pausar, sem mexer no celular, sem ir até a cozinha pegar uma água, né? Vejam, eu mesmo eu assisto filme direto quando eu vou no cinema, no geral, né? Porque hoje em dia a nossa atenção ela está tão capturada, né? Tá todo momento notificação, que a nossa capacidade de atenção ela ficou fragmentada. E isso, você tem um grande neurocientista, que é o Siddhartha Ribeiro, que é da UFRN, do Instituto do Cérebro, que ele vai falar, não é que a sua capacidade de atenção ela foi de algum modo capturada, ou que você perdeu a capacidade de concentração, é que tudo que você mostra para o seu cérebro, no geral, tem 30 segundos de duração no máximo, né? E esses 30 segundos de duração no máximo, eles têm uma característica muito importante, que é o seguinte, são 30 segundos suficientes para liberarem dopamina para o nosso cérebro. Porque esses vídeos de 30 segundos, eles estão liberando dopamina para o nosso cérebro, por isso que vicia dessa forma, né? Se antes a gente precisava, então, ver um vídeo de 20 minutos, ler um livro durante meia hora, 1 hora, assistir um filme de 2 horas para liberar essa dopamina, agora é muito fácil, você clica ali, né, num vídeo ali de 30 segundos, libera a dopamina, clica no outro vídeo, libera, e vai fazendo dessa forma, né? Não é à toa que você para hoje para ver as novas gerações de 10 anos, como que eles assistem? Não tem mais esse negócio de você ligar ali e assistir o desenho. Eles assistem, e o YouTube, que eles assistem muito, eles assistem os chamados cortes, né? Que são ali 30 segundos de um 30 segundos, 1 minuto. E aí tem uma coisa mais curiosa ainda, que minha companheira estava me explicando essa questão até, que você mostra o vídeo, por exemplo, de uma fala, e um outro vídeo, alguém fazendo, por exemplo, um bolo. Por quê? Porque eles não conseguem só ver o vídeo da fala, eles têm que ter 2 informações ao mesmo tempo para eles se concentrarem naquilo. Então, enfim, a gente ainda conseguiu presenciar a mudança, né, entre esse mundo analógico para o digital. As novas gerações que já nasceram mergulhadas nesse mundo analógico, essa questão da capacidade de concentração, acho que a gente vai ver os efeitos, né, cada vez mais aí para frente. Vejam, quando a gente fala, então, especificamente, deixa eu encostar a porta, não sei se vai ter aula também na sala do lado, deixa eu encostar aqui. Mas falando especificamente do controle algoritmo para a questão do trabalho, tá? Do controle do trabalho. O que esse controle algorítmico do trabalho faz? A gente vai ver que isso é muito importante para a ideia de subordinação. Vejam só,
existem ali algumas características desse controle algorítmico do trabalho. A letra A é a ideia de rastreamento e avaliação permanentes do comportamento e do desempenho dos trabalhadores. Tá? Então, bom, você está rastreando ali toda a atividade desses trabalhadores. Letra B, automatização de decisões por meio de algoritmos. Letra C, menor transparência, com os trabalhadores não tendo acesso ao conjunto de regras que regem os algoritmos. E essa questão da transparência é muito importante, porque são regras, de algum modo, que estão regendo ali o trabalho dessas pessoas. E aí o que acontece? Não há transparência sobre essas regras. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Quando a pessoa, eventualmente, ela está ali há 6 meses trabalhando naquela plataforma, ela falou, opa, agora estou há 6 meses, me acostumei, aprendi quais são as regras do algoritmo. O que faz o algoritmo? Muda. Esse algoritmo está constantemente mudando. Você não tem controle sobre esses dados, como funciona o algoritmo, e ele pode mudar a qualquer momento, porque quem vai gerir ele é a plataforma. E aí, algo que a gente discutiu na outra, no outro curso, aqui em janeiro, foi o seguinte, não dá para a gente criar um fetichismo da tecnologia para imaginar que esse algoritmo ele é neutro, tá? Esse algoritmo, na verdade, tem um programador que é assalariado pela empresa, que está ali colocando esse algoritmo para um lado ou para o outro lado, de acordo com os interesses da empresa, tá? E muitas vezes você tem até um efeito ideológico muito grande por uma suposta neutralidade desse algoritmo, mas ele não tem neutralidade nenhuma, tá? Esse algoritmo, ele, na verdade, consegue controlar esse trabalho de acordo com os interesses dos próprios donos da empresa. Só alguns exemplos, pessoal, para a gente conseguir entender como funciona, tá, a gestão algorítmica do trabalho. Vejam só. Como funciona para o entregador do iFood existir uma maior ou menor taxa, tá, que vai ser paga para ele dessas entregas. Muitas vezes essas taxas são colocadas em períodos de chuva. Por quê? Período de chuva fica mais perigoso você dirigir, principalmente uma moto. Tá? Imagina numa capital como São Paulo. Em períodos de chuva, então, eles aumentam a taxa para justamente colocar esses trabalhadores para irem fazer as entregas. E aí, o que acontece? Aqui tem uma... Então, eles fazem promoções. Por exemplo, bom, durante a chuva você faz 8 entregas, você ganha ali um bônus de R$40. E aqui, mais uma vez, uma entrevista que a Ludmila Abílio realiza, que vai falar sobre como o algoritmo vai controlando essa questão. E aí, aqui é um trabalhador falando para a Ludmila. Eu, você e outro motoboy estamos trabalhando lá. São 8 pedidos para conseguir o bônus. Eu e você fizemos 7. E o outro motoboy fez 4. Para quem eles vão jogar a próxima entrega? Para o outro motoboy. Ou seja, e isso é um absurdo, né? Porque, vejam, você tem ali, está trabalhando em risco, então o seu risco está sendo monetizado, você está trabalhando em risco, você fez 7 entregas, você precisa de 8. Não é transparente como o algoritmo funciona. Então, você fez ali as 7, você pode ficar ali esperando mais 40, 50, 1 hora na chuva para chegar outra entrega para você. Tá? É uma coisa, assim, realmente absurda. E aí os exemplos da tarifa dinâmica da Uber, por exemplo, né? Que de acordo com a demanda, isso vai aumentando o valor ou diminuindo. E aí acho que tem dados, né? Eu não trouxe esses dados dessa vez, mas você tem dados em relação a isso, que são muito, muito absurdos. Isso acabou saindo pelo Intercept, que o Hospital das Clínicas de São Paulo tinha conseguido diminuir muito o número de acidentes de trânsito em relação a motociclistas. Ficou aí mostrado que nos últimos 3 anos esse número aumentou, eu não vou lembrar exatamente agora, mas os traumas decorrentes de acidentes de moto aumentou ali num número de 70% no município de São Paulo. E muitos atribuem justamente ao aumento também de entregadores por aplicativo. Lembrando, pessoal, como, segundo o iFood, segundo os aplicativos, eles são meros colaboradores, se ele teve um acidente, teve que ficar 5 meses afastado do trabalho, ele é um mero colaborador, o iFood não vai ter nada a ver com isso, né? Qualquer empregado que se acidente, o que ele tem? Tem direito, eventualmente, ao acidente de trabalho, indenização por parte da empresa, e está
também recebendo acidente de trabalho perante a Previdência Social, tá? Auxílio acidente, ou auxílio doença, etc. Como eles não têm vínculo nenhum, a não ser que eles contribuam por MEI, ele não vai estar recebendo nenhum auxílio, nem da empresa e nem do Estado. Então, vai mostrando do que se trata também essa questão da uberização. Aqui algumas informações para a gente ir encerrando essa parte de gestão algorítmica do trabalho, que é o seguinte. Os algoritmos eles são produzidos e reconfigurados por programadores, com o objetivo de produzir determinados efeitos nas atividades dos trabalhadores. E esses programadores, aí é o que eu já tinha falado com vocês, eles vão, obviamente, obedecer às diretrizes dos donos dessas empresas, né? Então não há neutralidade nenhuma nisso. E aí, um dos exemplos de como isso vai sendo alterado também, fora essa questão que a gente conversou agora, um dos exemplos seria durante a greve dos entregadores. O que esse algoritmo fez? Ele falou, bom, vai ter a greve, tá? E o iFood queria desmobilizar essa greve. Falou, olha, se hoje, né, que era dia de greve, você foi trabalhar, você ganha R$5 a mais, R$10 a mais por cada entrega. Quer dizer, o algoritmo é contra a greve? A tecnologia, obviamente não, né? Obviamente, isso daí é uma direção da própria empresa para o algoritmo ser configurado para poder desmobilizar aí essa organização dos trabalhadores. Aí aqui a figura, né, desse senhor aqui, Karl Marx, para falar em relação aos meios de produção, né? Que é pensar o seguinte, bom, mas será que esse trabalhador ele não tem os meios de produção? Ou seja, esse trabalhador ele é dono do carro dele, ele é dono, enfim, ele que vai pagar a gasolina, ele não tem o próprio meio de produção? E não, né, pessoal? Porque o meio de produção não é o carro dele. O meio de produção, na verdade, é toda a infraestrutura digital que vai permitir, por exemplo, fazer uma carteira de clientes, que vai permitir colocar um algoritmo controlando o ritmo de trabalho. Tá? Então, obviamente que o meio de produção no carro, o carro, nesse caso, ele é um mero instrumento de trabalho. O meio de produção é toda a infraestrutura digital dessa plataforma. E aí tem um trecho de uma decisão, isso daqui é uma decisão do TRT, tá? Que foi citada numa das decisões do TST que a gente vai ver na segunda parte da aula. Mas é muito interessante, vai falar, bom, o motorista ele não é dono dos meios de produção, e aí eu vou ler para vocês o que vai ser colocado ali nessa decisão. O fato de o trabalhador concorrer com seu veículo e arcar com os custos da manutenção do carro, que é a ferramenta para o seu trabalho, não o torna detentor dos meios de produção. Os principais meios de produção da Uber estão na propriedade do aplicativo, na enorme estrutura de processamento de informações, sem a qual esse modelo de negócio seria inviável, nos vultuosos investimentos em marketing e tecnologia e domínio da base de clientes e dos dados captados. Tá? Então, eu acho que essa decisão aqui do TST vai deixar muito claro essa ideia, né, de meio de produção, que muitas vezes é usado, não as plataformas falando de meio de produção, mas falando que, bom, eles têm autonomia porque, inclusive, o carro é deles, etc. Né? E aí a gente, eu acho que enfrenta muito bem esse argumento. Turma, até aqui, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Eu acho que a primeira parte da aula eu dividi em duas partes. A gente faz uma primeira parte para fazer essa discussão, a segunda parte a gente vai falar um pouco sobre a questão das decisões, né, do STF e do TST. Mas eu abro, então, para, se tiverem alguma dúvida, tanto aqui presencialmente, tanto aqui online, fiquem à vontade, caso tenham alguma dúvida, algum comentário a respeito, eu abro esse espaço, então, fiquem à vontade. Sobre a uberização dos advogados, só para você dar uma... Sim, sim. Vamos lá, Antônio. Uhum. Agora, nessa questão de pessoal que tinha, né, pelo menos a atenção, quem não era autônomo, né, empresa, tal, né, funcionário. Como é que está na prática hoje, né, a aplicação da organização advogada? Tá. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir aqui a pergunta, mas o Antônio perguntou sobre a questão
da uberização dos advogados, tá? E aí tem a ver com a minha pesquisa de doutorado até. Então, falando um pouco disso para vocês. Vejam só, a pesquisa eu iniciei, né, ano passado essa pesquisa, eu estou tanto analisando termos de uso dessas plataformas, quanto fazendo entrevista com advogados. Você tem, no geral, algumas plataformas, quais que são as principais? A principal é a Jurídico Certo, que ela está vinculada ao Jus Brasil todos vocês conhecem, e se você tem a Migalhas Correspondentes também, né, que está vinculado ao Migalhas. E como funcionam essas plataformas? E agora falando especificamente do Jurídico Certo, né? Já tem um número muito grande ali, você tem, pelo menos cadastrados no Jurídico Certo, são ali 197 mil advogados. O que a gente vê muito, Antônio? Primeiro, né, a precarização da advocacia ela não começa com a uberização. Você já tinha uma série de advogados que estavam ali precarizados como PJ em escritórios, muitas vezes fazendo trabalho sob demanda para escritórios, mas a ideia de pejotização ou de MEI era muito simples, né, escritório de advocacia. Fora que é difícil você achar algum escritório de advocacia que paga hora extra, né? Mas isso para quem é CLT, mas enfim, você tem a questão da pejotização. Mas como tem funcionado essa questão para a advocacia? É muito comum a figura do advogado audiencista nessas plataformas, que é aquele advogado que ele vai fazer uma única audiência. Então, ele não acompanha o processo do início ao fim. Ele chega para fazer uma única audiência. E você vê, assim, o que eu tenho visto ali a partir das entrevistas da pesquisa, é uma precarização muito grande que chega em termos de esses advogados muitas vezes irem fazer audiências recebendo valores como assim, R$50 por audiência. Você tem ali, muitas vezes, ele tem que levar junto o preposto, e aí você paga assim, R$80, R$90, ele tendo que dividir esse valor com o preposto. Tá? Você tem valores maiores, tem ali gente que vai pagar R$100 por audiência, 80, mas não é raro você ver essa questão de eles receberem, enfim, R$50, R$60 por audiência. E aí, o que é interessante a gente ver, Antônio, que aquela lógica que eu estava falando aqui do trabalho sob demanda, ela está se aplicando muito para esse advogado. Por quê? Porque, bom, ele tem que se deslocar até o fórum, essas audiências são presenciais, né? Ele tem que se deslocar até o fórum. Ele não está ganhando por esse tempo de deslocamento, ele chega ali, às vezes a audiência é 2 da tarde, ele chega ali 15 para as 2, a audiência nem sempre é pontual, às vezes atrás vai começar 2h20, 2h30. Esse tempo que ele está esperando não é remunerado, né? Então você tem ali uma série de questões e muitas vezes é a ideia de terceirização dentro disso. O que acontece? Grandes escritórios são contratados para pegar essas audiências por outros escritórios e aí eles pegam, então, imagine, você tem um advogado, não precisa nem ser escritório, que faz a terceirização. Advogado é contratado para fazer 5 audiências, cada audiência ele vai ganhar R$100. Em vez de ele fazer audiência, ele pega um outro advogado pela plataforma, e aí desses R$100 ele paga ali 50 para o advogado. Então você tem terceirizações da própria advocacia para essa questão das audiências. Fora que você tem, dentro de escritórios, algumas plataformas, e aí tem a ver mais com plataformas que vendem infraestrutura para o escritório, mas que atuam, por exemplo, você recebe por peça, que é a ideia do trabalho por peça do CLT. Você vai fazer uma petição? Tá bom, você recebe aí R$50 por petição. Aí você entrega, a petição inicial você recebe um pouco mais, 80. E aí, então, você tem toda essa lógica colocada. Isso está ainda, minha pesquisa está no início, teve 1 ano de pesquisa até agora. Teve um artigo específico que eu escrevi sobre isso, que foi na Unpox, que é Classes Médias de Uberização, que vai falar um pouco sobre essa questão da atuação dos trabalhos dos advogados, mas eu estou apostando, e quem está pesquisando aí outras áreas, né, a Maria Júlia, por exemplo, pesquisa, deve ter comentado com vocês, questão da plataformização das domésticas, né, você tem empresas que estão atuando nesse campo, mas a ideia é que isso comece a aumentar cada vez mais. Porque vejam, gente, se você é a mesma coisa da terceirização. A terceirização não começa com todo mundo. A terceirização começa, bom, vamos fazer para limpeza e segurança. Se você tem uma grande empresa, você consegue diminuir os seus custos e aumentar o seu lucro, porque você consegue colocar uma forma de contratação mais precária,
Por que você vai ficar deixando uma forma de contratação que impede, entre aspas, que você expanda os seus lucros? Que tem a ver com esse novo horizonte da uberização. Se você começa a legitimar a uberização, isso não tem a ver só com os entregadores. Isso vai progressivamente começar a chegar para outras empresas. Tá? E aí você tem também a questão, o que eu não falei, que é um ponto central, como que essas plataformas ganham dinheiro, né, desses advogados. Elas ganham dinheiro, primeiro, para esse advogado ter acesso às audiências, essa plataforma, em tese, vai ser um mediador entre o escritório que quer contratar o audiencista e o próprio audiencista. Primeiro, esse audiencista ele tem que pagar uma mensalidade, ele tem que pagar ali R$60 por mês. E de cada audiência que ele recebeu R$50 para audiência, para jurídico certo, de 9% a 15% do valor vai ser abocanhado para a própria plataforma. E vejam só, tem mais uma questão. Não é que você fez a audiência hoje, você ganha amanhã esse dinheiro. Não, a plataforma tem até 30 dias para te pagar. E aí é uma questão, e aí entra numa série de discussões, mas entra uma discussão que é a financiarização. Por exemplo, muitas vezes, você imagina que essa plataforma ela pegou 100 valor referente a 100, 200 audiências, se ela não precisa passar esse valor amanhã para os advogados, ela consegue eventualmente financiarizar esse valor, receber juros em cima desse valor, ficar com esse valor decorrente de juros para depois passar para os advogados. Então, e essa ideia até da financiarização em cima, né? Mas migalhas correspondentes. Isso, migalhas correspondentes. Você tem já o escritório, mas o migalhas correspondente não funciona com essa lógica. Essa que eu falei especificamente é do jurídico certo. Não, eu já vi dados falando que o migalhas, porque o migalhas é maior, já vi dados falando que o migalhas tem em torno de 300 mil, 350 mil, mas eu não tenho certeza, foi dados que eu vi em artigos que eu não vi o dado primário disso. Agora, do jurídico certo, é em torno de 190 mil inscritos, tá? Aí, só para deixar claro, essa questão de tirar de 9% a 15%, isso tudo é do jurídico certo, que foi a plataforma que até o momento eu me debrucei, né? Essa do migalhas, até agora eu não consegui me debruçar para ver com detalhes. A Simone tinha levantado a mão também. Simone, fica à vontade, viu, para abrir. Não, é a questão do algoritmo mesmo, que o senhor teria dito. Outro dia eu peguei um Uber, eu uso muito porque eu tive um acidente, então eu ainda não posso dirigir. Uhum. E o rapaz, eu peço muito, como eu estou sempre atrasada, eu peço prioridade, né? E ele falou assim, veio prioridade? A senhora que pediu ou eles que falam? Quer dizer, nem eles mesmos sabem como é que funciona, né? Eles não têm abertura do próprio processo de como eles são empregados, como funciona. Empregado não, porque não pode dizer isso, mas de como funciona a atividade lá da contratação momentânea lá deles, como funciona o chamado, nada, e como o senhor teria dito lá da espera deles lá em Guarulhos, eu fiquei sabendo essa semana mesmo, e um senhor falou assim, olha, me chamam e eu já vou para qualquer lugar, porque eu quero sair daquele bolsão, porque lá rola de tudo. Fumam maconha, jogam não sei o quê, bebem. Olha o tipo de pessoa que pode te transportar. Então, era mais uma colocação mesmo para provocar aí o pensamento. É muito interessante, Simone, isso que você trouxe, e são justamente esse é o termo específico, esses bolsões de estacionamento que eles ficam lá, né? Esperando por muito tempo, aí eu não sabia dessa questão, enfim, até de consumirem drogas ali, né? Mas e sobre isso, Simone, você falando que o próprio trabalhador não sabia dizer o que estava dado essa transferência, né? A gente vai discutir, a gente vai ver que pode se falar em sim, chamar até de empregado, né? Algumas decisões estão reconhecendo isso, embora a Uber sempre queira falar, não, é um colaborador, etc. Mas, veja, se você é um autônomo, pessoal, a gente vai discutir isso com mais detalhe, mas
você tem um mínimo de controle sobre o seu trabalho. Como que você está fazendo um trabalho que você não sabe como que é colocado a preferência, né? Como nesse exemplo que a Simone estava falando. E é uma série de questões, né, Simone? Por exemplo, muitas vezes eu conversando assim com motoristas, mas essa questão deles, se você aumenta o ritmo da sua atividade, você está fazendo mais corridas, você está fazendo menos intervalos entre as corridas, muitas vezes vai ter possibilidade de você ter mais chamadas. Então, olha, ele está controlando o ritmo do seu trabalho também, né? Se você dirigiu ali com o Uber, dirigindo de 30 dias, você deixou logado 28 dias. Ó, legal, ótimo para a empresa. Se na outra semana, em vez de 28 dias, você deixou logado 20 dias, 15 dias que você usou, isso pode diminuir também o fluxo de chamadas que você tem. E tudo isso não está transparente. Tá? Eventualmente, são todas as regras que são colocadas sem transparência nenhuma. Então, assim, sem dúvida, é uma nova fronteira que está sendo colocada. Eles usam muito esse verniz de tecnologia como se fosse algo neutro, como se não tivesse alguém por trás controlando, mas tem um duplo controle, né? Que é esse controle que está colocado e esse controle da tecnologia que você nunca conseguiu controlar tanto o trabalho de alguém. Você sabe que o trabalhador ele está a todo momento, onde ele está indo, no momento que ele desligou o aplicativo, você sabe aonde que ele parou para fazer o intervalo. Então, assim, sem dúvida, essa questão, né, é muito interessante do trabalhador nem saber como é dada essa preferência, mostra, né, essa falta de transparência dos algoritmos, como isso fica complicado tanto para o cliente quanto também para os trabalhadores. Acho que alguém colocou aqui uma questão no chat. Agora deixa eu só tentar sair aqui para ver o chat, que eu não estou... O mouse, olha lá os desentendimentos com a tecnologia, mas o mouse eu não estou conseguindo voltar ele para ver aqui o chat. Pessoal, vamos... Agora foi, não. Vamos fazer o intervalo, e aí na volta do intervalo eu leio o que foi escrito no chat, que aí eu já até pergunto, tento resolver esse problema, para eu poder ir para a mensagem. Pode ser? A gente faz 10 minutos de intervalo, e aí na volta a gente vai conversar sobre essa questão de como os tribunais estão entendendo se há ou não vínculo empregatício, e quais são os argumentos a favor, quais são os argumentos contra a questão do vínculo empregatício, tá? Então agora é 10:01, a gente volta 10:11, tudo bem? 10 minutinhos aí para a gente tomar um café e aí retornamos. Pessoal, então, bom dia, vamos retornando. Então, bom dia novamente, né, após o intervalo. Vamos retornando. Aí o Augusto vai fazer também mais uma questão aqui do que a gente já estava falando sobre essa questão da uberização também da advocacia. Beleza? Vai lá. Então, os escritórios, os grandes escritórios, eles, então, fazem o lobby deles, o marco deles, junto com a empresa geral, captam o cliente, isso, e eles mesmos processam, né? Não é isso, a questão, etc., e contratam um advogado exclusivamente para se apresentar fisicamente, na verdade. Isso. Todo o trabalho é feito pelo escritório, o advogado dá um repasse, vai lá só para se apresentar. Isso. E pergunta, a questão que eu faria para você, até como advogado, a qualidade desse serviço, resultado final. Realmente, muitas vezes, o resultado acaba ficando muito prejudicado, porque, vejam, esse advogado que vai fazer essa audiência, ele não acompanhou a petição inicial, ele muitas vezes vai pegar ali um processo... Tem audiências que é isso, às vezes é audiência de conciliação, então ele chega ali para pegar, vai ver se tem conciliação ou não precisa nem se aprofundar tanto. Agora, dependendo da audiência de instrução, imagina, você chega ali, você não estudou esse processo antes, você não viu qual foi colocada a petição inicial, a contestação, imagina, ele vai receber R$50. É difícil ele querer parar para estudar esse processo antes, ainda para prestar algo de qualidade. Então, sem dúvida, é algo que prejudica não só, né, faz muito sentido isso que você está falando, prejudica não só o advogado, mas o próprio cliente contratou esse escritório, né, porque precariza nas duas pontas, para o serviço prestado
E veja, numa audiência de instrução e julgamento, às vezes é determinante como vai ser a atuação. Se for uma audiência de conciliação, eventualmente, às vezes é algo que a atuação é menor, mas uma audiência de instrução vai ser muito determinante essa atuação do advogado. E aí, prestado sob essas condições, pode ficar muito complicado, né? Nessa condição, digamos assim, Uhum. tecnicamente falando, desfavorável, que é uma situação política, é crescente, né? Veja aí, haja vista a quantidade, né, de advogados inscritos. Sim, sim, sim. E tem uma série, viu, esse daí eu estudei Jurídico 7, acho que 197 mil inscritos. Mas, assim, você tem juros correspondentes, você tem uma série ali de aplicativos, você tem um outro que é Doc9, que o controle que a plataforma digital faz é muito maior ainda. Então, eu acho que é isso, a tendência é crescer cada vez mais, sem dúvida, né? Cada vez mais. Nada, que é isso. Deixa eu ver algumas questões, então. Agora eu consegui resolver, pessoal, a questão do... Eu não estava conseguindo ir no chat para ver aqui as perguntas. Agora eu consegui resolver. Então, deixa eu ver o que foi colocado antes. A Carmen, né, tinha colocado... Bom dia, professor. Eu sempre converso com motoristas de aplicativos sobre o funcionamento da plataforma. Agora eu lembrei de alguns questionamentos feitos por alguns motoristas que coloco abaixo. Em relação à hora trabalhada, sabendo que a plataforma e o motorista pode cancelar corridas, como, por exemplo, por questões de segurança, o passageiro desiste da corrida por demora. Caso aconteça, o motorista está em local remoto e fique à disposição da plataforma durante 1 hora sem receber. Não... Então, ele tem, nesse caso, né, Carmen, ele tem a taxa de cancelamento que ele recebe, se eu não me engano, se ele fica esperando, até a última vez que eu vi isso, era 5 minutos, se não aparece, ele ganha ali uma taxa que é R$7, né? Então tem essa questão, né? Você chegou até o local, o cliente não apareceu, você ganha uma taxa de R$7, que é a taxa de cancelamento, mas aí eu acho que tem outras coisas, né? 1 hora sem receber nenhuma chamada. Saberia como seria a remuneração durante esse período, ocorre o cancelamento da plataforma motorista? Então, seria essa questão. Até onde eu lembro, seria a taxa de cancelamento, né? Tanto que quando a gente pede no aplicativo, aparece lá, bom, se você cancelar essa corrida até determinado horário, o cancelamento é gratuito, senão paga uma taxa. Agora, qual que é a grande questão? Que isso eles podem mudar a qualquer hora, né? Pelos termos de uso, que é o novo contrato, os termos de usos da plataforma, eles podem mudar a qualquer hora isso, sem ter, lógico, a gente vai ter que aceitar esses termos de uso, mas é um contrato unilateral, né? Se você não quiser, você não usa o Uber. Se você não quiser, você não trabalha. Você não vai tentar negociar com ele, olha, vamos fazer essa cláusula dessa outra forma aqui, né? Mas até seria essa questão da taxa do cancelamento, o Carmen, quando chega e vai cancelar. Agora, tem a questão, se ele fica não aceitando muitas corridas, aí ele pode ser punido por isso, inclusive, né? Se ele fica cancelando muitas corridas que já aceitou, já está no trajeto, e antes de chegar até o local buscar o passageiro, ele cancela, se ele faz isso muitas vezes, ele pode ser punido, pode ser até desligado da plataforma. Tem a questão da Simone, né? Tem exame importante fazer, terei que me ausentar, sem problema. Simone. Quanto à gamificação e as promoções de categoria feitas pela plataforma, dado alguns benefícios aos motoristas com o mesmo perfil, como, por exemplo, categoria trabalho UberX. Forma de preferência das corridas, melhores destinos, melhores passageiros, e o motorista peça o mesmo serviço. Isso pode gerar um dano moral ao motorista, uma vez que para o motorista obter esses benefícios, a plataforma faz uma avaliação muito subjetiva, uma vez que a mesma categoria aceita casos de modelos e anos diferentes, influenciando diretamente na variação feita. Tá. Essas, eu vou comentar um pouco, Carmen, quando eu for falar agora sobre essa questão das decisões do STF, sobre isso até dos diferentes modelos, né? UberX, Uber Comfort. Agora, isso da gamificação, sem dúvida, né? Você vai colocar uma meta para ele atingir. Se ele atinge essa meta, ele vai ganhar um bônus a mais. E aí, primeiro que tem isso que a gente conversou, que eventualmente você está próximo de atingir a meta, pode parar de chegar a corrida para você. Isso quem vai controlar é o algoritmo. A gente não tem uma transparência sobre isso. Outra coisa é que muitas vezes você pode fazer jornadas exaustivas de trabalho para poder atingir essa meta, o que coloca em risco, enfim, de ter um acidente de trânsito, risco para o próprio passageiro.
né, que às vezes é uma meta de tantas corridas que você tem que fazer no dia ou na semana. Então tem a questão da própria segurança do trabalho, quando são metas muito abusivas, né, que vai, inclusive, contra a ergonomia, esse tipo de questão, tá? Aí deixa eu ver que tem outras questões aqui. Eu não sei o que acontece, que chega uma hora que para de ir para... que para de aparecer aqui no chat o mouse e começa a aparecer só para o slide, ó. Tô tentando mexer, tá mudando o slide. Eu não sei se o suporte do ESA, se ele tiver online, conseguir ajudar com essa questão do mouse aqui, por favor. Pessoal, enquanto isso, enquanto fazem esse suporte, ó, vamos então entrar para essa discussão sobre... E aí, consertando essa questão aqui do mouse, e aí eu já vejo também o que mais foi colocado, tá? Das questões. E a gente faz um outro momento, então, para perguntas, beleza? Mas vamos, então, só voltar para essa discussão, né? Que eu acho que interessa bastante, né? Para o ramo especificamente do direito, que é a gente falar, bom... E aí, quando a gente está falando sobre esses motoristas, eles têm ou não esse vínculo empregatício, tá? E aí a gente vai discutir um pouco o que o TST tem entendido, que o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido em relação a essa questão. Então, vejam só. Primeiro, pessoal, eu não sei quantos aqui são familiarizados com o direito do trabalho, mas eu vou passar muito rapidamente, até para a gente poder entrar nos outros pontos, sobre os requisitos do vínculo empregatício, tá? Primeiro, eu acho que o que está movimentando muito ali em debate é justamente essa questão. Bom, e aí, eles têm ou não o vínculo empregatício? Eles podem ser chamados de trabalhadores, de empregados da plataforma, né? Ou são colaboradores, que não têm esse vínculo empregatício? Para a gente responder, a gente tem que olhar ali o que são os requisitos do vínculo empregatício. O artigo que vai trazer isso da CLT é o artigo 3º, que vai dizer o seguinte para a gente. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Turma, são 4 os requisitos do vínculo empregatício, tá bom? Requisito é pessoa física, né, pessoalidade, aí o Maurício Godinho vai separar, o ministro Maurício Godinho vai separar, né, em 5, porque ele vai falar que um é pessoa física e outro é pessoalidade. O outro não é eventualidade, o outro é onerosidade e subordinação. Vamos, então, ver o que significa cada um desses rapidamente. Primeiro, pessoalidade, a obrigação de você poder prestar esse serviço de forma personalíssima, ou seja, você não pode colocar outra pessoa para prestar esse serviço para você. Um dos vínculos, então, da relação de trabalho é justamente a pessoalidade. Tá? Precisa ser prestado por pessoa física e é de natureza personalíssima. Você não pode, hoje eu estou cansado, não vou querer trabalhar, vou falar para o meu irmão ir trabalhar para mim. Isso não pode, né? Numa questão de vínculo empregatício. Não eventualidade. Esse serviço é prestado de forma não esporádica, tá? Isso não significa que você precisa trabalhar todo dia, eventualmente não esporádico, é você trabalhar 2 vezes por semana, 1 vez por semana, todos os domingos, tá? 5 vezes na semana, mas a ideia do outro vínculo empregatício é a não eventualidade. Tudo bem? Você não trabalha de forma esporádica, você trabalha de forma não eventual para ele, tá? Com uma frequência. Justamente pela ideia de continuidade da relação empregatícia. Onerosidade, turma, dá para a gente trocar isso por trabalho feito mediante salário, né? O que significa? Que sempre vai envolver uma prestação e contraprestação recíproca entre as partes, tá? Porque o empregado ele vai estar prestando um serviço, essa é a prestação dele, e o empregador paga esse serviço mediante salário, tudo bem? E o outro, que aí talvez é o mais importante no sentido de a grande discussão quando a gente fala sobre o vínculo empregatício desses motoristas e entregadores com a plataforma, a grande discussão é a subordinação. Mas o que seria a subordinação? É quando existe um trabalho realizado mediante submissão
ao poder de comando do empregador. Vamos, então, falar um pouco mais sobre a questão da subordinação. Vejam, a doutrina vai falar que existe a subordinação técnica, econômica, jurídica, social. Eu não vou entrar nos meandros, nos detalhes disso, mas a subordinação que vai ser a subordinação válida é justamente a subordinação jurídica, tá? Isso é quase um consenso, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Para fins de vínculo empregatício, a subordinação que vale é justamente a subordinação jurídica, tá? E a subordinação jurídica, ela é caracterizada quando o empregador tem o poder diretivo sobre o trabalho do empregado, dirigindo, coordenando e fiscalizando a prestação de serviço do trabalhador. Em síntese, pessoal, é o trabalho que ele é realizado mediante a submissão do poder de comando do empregador, tá? Então, vejam, você, enquanto trabalhador, você vai se submeter a determinadas regras, tá? Que tem a ver com o poder diretivo, o poder de comando desse empregador. Ele vai poder organizar a atividade dele, tá? De acordo com determinados, enfim, com como ele entende que é melhor essa organização. Lógico, obedecendo a CLT, mas ele que vai estabelecer todos os detalhes ali de como vai ser desenvolvida a atividade econômica dele e como os trabalhadores vão desenvolver essa atividade econômica. Eu acho que uma primeira ideia que é importante é a gente poder separar trabalhador autônomo de trabalhador subordinado, tá? Vejam só, o trabalhador autônomo, ele vai realizar atividade econômica própria, tá? Organizando, estruturando seu próprio trabalho. Então ele não se submete, né, à organização de uma atividade econômica alheia, porque ele que vai organizar a sua atividade. E mais do que isso, o autônomo, ele define os valores do seu serviço, o seu ritmo de trabalho, e ele que é o dono da sua carteira de clientes, tá? Enquanto o empregado, né, o trabalhador subordinado, ele está inserido em uma atividade econômica alheia. Vejam só, ele é empregado em uma atividade econômica alheia, tá? De tal modo que ele está subordinado ao poder diretivo do empregador. Bom, em relação ali a como o TST tem entendido isso, tá? No geral, o TST são divididos por turmas, tudo bem? A primeira, terceira e oitava turmas, elas têm dado decisões favoráveis ao vínculo empregatício, e a quarta e quinta turma têm dado decisões afastando o vínculo empregatício, tá? Então vejam que não há um consenso ainda, né, no TST em relação a essa questão. A gente vai ver primeiro quais que são os argumentos, e aí eu fiz uma síntese aqui dos argumentos utilizados para não reconhecer o vínculo empregatício, e depois nós vamos ver quais são os argumentos utilizados, né, por aí algumas decisões do TST para reconhecer o vínculo empregatício. Então, primeiro as decisões ali que não reconhecem, aí eu peguei uma decisão específica da primeira turma, tá? Que vai colocar, e aí tem algumas outras decisões também que eu tinha olhado, mas que vai colocar. Quais são os argumentos, então, para afastar, para não reconhecer o vínculo empregatício? Primeiro, o argumento que não há pessoalidade na prestação, pois outros motoristas podem utilizar a Kombi. Vejam só, essa questão, pessoal, de não ter pessoalidade, isso tem numa decisão específica, tá? Que a gente vai ver. Mas vejam, chega a argumentar na decisão que não há pessoalidade, porque eventualmente a pessoa pode emprestar a sua conta para que um amigo dirija e ficar com parte dos valores. Vejam, isso não corresponde à realidade. Inclusive, semana passada eu tinha pego ali um Uber, e algo que aconteceu que eu não sabia, né? Conversando com eles, eles até disseram, olha, você tem que usar sua conta própria, se for demonstrado que você emprestou sua conta para outra pessoa utilizar, você pode ser punido e desligado da plataforma. Mas a questão do controle é tão grande que eu não sabia, eu estava ali, peguei uma corrida para voltar para casa, e aí o que apareceu? Eu vi que o motorista tirou e apareceu uma espécie daquela foto, quando você tem que fazer o reconhecimento visual, e apareceu para ele colocar ali o rosto, né? Falei, mas o que é isso? Ele falou, olha, eventualmente, ali, quando você liga o aplicativo, ou a cada 2 semanas, eles pedem, né, para você tirar uma foto para ver se é você mesmo que está utilizando o aplicativo. Então, vejam, né, não dá para você falar que não tem pessoalidade. Mas
tem outras questões, então. E aí eu não vou, né, fazer uma contra-argumentação aqui ponto por ponto, eu vou esperar, então, para quando vier os argumentos favoráveis ao vínculo empregatício por parte do TST. Vejam só, o que eles argumentam é a ausência do processo seletivo na entrevista. Veja, você não tem que fazer um processo seletivo, não tem uma entrevista, você cadastra no aplicativo e começa a trabalhar. Isso é o que eles vão argumentar. A empresa não dá ordens ao motorista e não coordena a prestação de serviço, o que caracteriza a ausência de poder diretivo e também, por ausência de poder diretivo, caracteriza, então, a ausência de subordinação. Será que não tem comando? A gente vai ver isso especificamente, se não tem comando ou não, quando a gente foi para os argumentos ali da 8ª turma do TST. O outro argumento, o motorista liga e desliga o aplicativo no momento que ele quiser. Ele pode, então, para as decisões que não reconheceram, ele pode ligar e desligar o aplicativo no momento que ele quiser. O motorista escolhe os clientes, o que evidencia uma autonomia. Veja só, o motorista escolhe os clientes. Se você, eventualmente, você chegou do aeroporto, você viu ali um Uber, você fala, você é Uber? Então deixa eu conectar aqui, me fala o seu nome, que eu vou digitar aqui para pegar Uber com você, né? É dessa forma que acontece? Ou a plataforma que faz a entrega dessas corridas? E aí, o último argumento, que o motorista presta o serviço diretamente ao passageiro por meio de uma ferramenta tecnológica, né? Esses, então, são os argumentos que o TST apresentou, favoráveis, e aí eu estou falando especificamente dessa decisão que foi dada pelo ministro Amaury Rodrigues, da primeira turma do TST. E eu destaquei alguns trechos para vocês conseguirem olhar aqui, que são os seguintes, né, que estão falando sobre isso. Vejam, os fatos retratados no acórdão regional evidenciam que a relação jurídica que se estabeleceu entre a empresa de aplicativo e o autor não era de emprego, especialmente pela falta de subordinação jurídica, pois a empresa não dava ordens aos motoristas e nem coordenava a prestação de serviço, ausente o poder diretivo, na verdade, da empresa. Tá? Isso foi o que foi colocado ali pelo voto do ministro Amaury Rodrigues, que não existia essa coordenação. A gente vai ver se existe ou não esse poder diretivo. Né? O outro ponto, o motorista liga e desliga seu aplicativo a hora que bem entender, faz as suas corridas na hora que quiser, pelo tempo que quiser, escolhendo os clientes que quiser, onde quiser. Essa ampla margem de liberdade e autodeterminação evidencia autonomia, o que é incompatível com a relação de emprego, que tem como pressuposto intrínseco a subordinação jurídica. Bom, a gente vai ver também, né? Ele liga e desliga, né? A hora que ele quiser, mas dentro de toda a relação de emprego que é colocado, será que isso por si só tem a ver com autonomia? Então, depois a gente vai ver os outros argumentos. E aí, o terceiro trecho, o motorista presta o serviço diretamente para o passageiro, por meio dessa ferramenta tecnológica, instrumento de trabalho, que possibilita a interação entre motorista e usuário-cliente, com autodeterminação na execução do serviço contratado e assunção do ônus econômico da sua atividade. O motorista usa o aplicativo, não é usado por ele, não é usado pelo aplicativo. Né? Bom, esses são, então, os argumentos principais, né, fazendo uma síntese ali dos argumentos utilizados pelos ministros do TST, que vão considerar que não há o vínculo empregatício. E aí tem uma outra ideia também, que muitas vezes a Uber usa, que fala que ela é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de transporte. Tá? A gente vai ver também esse argumento agora nesse próximo trecho. Pessoal, dito isso, vamos então para a síntese dos argumentos que vão falar a favor do reconhecimento do vínculo empregatício. Tá? Então vamos lá, a partir de uma decisão, salvo engano, é da 8ª turma, de 2 decisões. Então, primeiro, turma, a Uber ela exerce o poder diretivo ao estabelecer os padrões e as regras para o exercício da atividade. Vejam, ali ele estava falando, não tem processo seletivo, você pode, não tem entrevista de emprego. Tudo bem, é verdade, mas você tem que seguir alguns parâmetros estabelecidos pela empresa. Por exemplo, você tem um modelo, tá? Que você tem que ter do carro para ser aceitado ou não, né? Você tem um ano dos carros para poder ser aceito. Questão sobre
o poder diretivo, gente. E aqui é bem interessante. A definição da distribuição das corridas não é feito pelo próprio motorista, tá? A definição das corridas é feita pela plataforma. E mais do que isso, o motorista, ele não escolhe necessariamente, ele pode até negar as corridas, mas vejam, ele não escolhe a precificação, não é ele que vai falar o valor. Tanto que ele não pode, por exemplo, falar, bom, eu vou oferecer um desconto aqui para esse passageiro para poder, eventualmente, fazer uma disputa aqui num livre mercado, entre aspas, oferecer um desconto, tá? Mais uma questão, a clientela não é do motorista, a clientela é da Uber. Se, eventualmente, você teve uma corrida com o motorista que você, legal, gostei muito, você não, o máximo que você pode fazer é fazer avaliação para ele. Você não pode depois guardar o contato dele para quando for chamar o motorista novamente, você acionar esse motorista, tá? Por quê? Porque a clientela é da própria Uber, tudo bem? Vamos lá. A Uber, ela também dá a recompensa de acordo com o ritmo de trabalho, tudo bem? E aí, o motorista que atinge as metas, ele tem mais corridas repassadas. Vejam só, eventualmente, se você cumpre um ritmo de trabalho que é imposto pela Uber, você faz poucos intervalos, você liga e loga no aplicativo 28 dias, né, no mês, 27 dias no mês, isso eventualmente pode fazer com que chegue mais corridas para você. Se, pelo contrário, você logou em um mês, você logou ali 28 dias, no outro mês você logou 15 dias, a Uber vai poder se utilizar até de um poder que é específico do empregador, que é o poder disciplinar. Quer falar, bom, você está utilizando menos a plataforma, então eu vou fazer com que o fluxo de corridas para você seja menor, tá? Isso quando eventualmente acontece da pessoa ser bloqueada do aplicativo. Aqui as questões centrais. A Uber que vai definir o valor das corridas e o percentual de cada corrida que vai ser repassado ao trabalhador. Tá? Esse valor das corridas e o percentual que é repassado é a própria Uber que define. E de acordo com o horário, é maior ou menor esse percentual. Não é nem transparente para eles. Tem essa ideia, esse mito de falar, a Uber fica com 20%, com 25% de cada corrida. Isso era lá atrás. Hoje em dia você tem ali também essa falta de transparência no controle, que, dependendo da situação, pode ficar com mais ou com menos. A Uber fica com mais ou com menos do valor da corrida. Tanto que, conversando com o motorista, ele estava falando, olha, a questão é você ir aqui fazendo o seu trabalho, porque se você quiser, de algum modo, parar para adivinhar quanto que você ganha em cada corrida, você acaba ficando louco, perde muito tempo e não vale a pena. Então, a questão é ir fazendo as corridas, depois, ali no final do mês, você vê quanto que dá. Então, vejam, ele está fazendo a corrida, que autonomia que ele tem se ele não sabe nem o quanto que ele vai receber de acordo com essa corrida? Porque o algoritmo muda, o algoritmo não é transparente, não mostra para ele isso. E aí, o outro argumento, a Uber é dona da carteira de clientes que utilizam o aplicativo. Os clientes não podem escolher realizar a corrida novamente com o mesmo motorista, né? Que é isso que eu acabei de falar. Assim como o motorista não escolhe conceder descontos. Isso é muito simples, né? Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco, mas se você chegou no aeroporto, pessoal, você tem ali os Ubers parados, você não pode falar, olha, você é Uber legal, então deixa eu conectar aqui, eu vou chamar você. Não, é a Uber que vai controlar isso a partir do algoritmo. Algoritmo, que nós sabemos, não é algo neutro, mas é controlado pela própria empresa, né? Deixa eu, então, dar um gole d'água para a gente ir para a próxima parte. Sobre, gente, aqui é uma questão fundamental para a gente conversar. Vejam só. Fala que não há, vejam que aquela decisão que falava contra o vínculo empregatício falava que não há poder de comando sobre o empregado. Você não tem um poder nem disciplinar sobre o empregado, nem um poder de comando sobre o empregado, como ele vai querer trabalhar ou não. A gente já viu que tem uma série de poderes. Você definiu o valor da corrida, você definiu o repasse. Agora, tem uma questão que é muito interessante, né, e muito também quase chocante, que tem a ver com as modalidades, tá? E aí até acho que a Carmen falou das modalidades. Vejam só. Não sei aqui quem já pegou aquela modalidade Comfort no Uber, mas ali na modalidade Comfort, olha só a que nível que chega o poder de comando e o poder diretivo da plataforma. Na modalidade Comfort, quando você pega, você pode escolher se o motorista, você pode escolher a temperatura, se quer o ar-condicionado ligado ou não, mas mais do que isso, você pode escolher se o motorista vai ficar calado ou vai conversar com você. Olha assim, o nível
do controle. Isso tem a ver com o que se chama de trabalho emocional, né? Você pode escolher que, olha, ele vai eventualmente conversar ali durante a corrida ou não, você não quer que ele converse. Veja um nível de controle que chega. Aí você pode falar assim, mas tudo bem, professor, mas quem vai escolher isso é o cliente, não é a Uber. Tudo bem, mas o motorista, para ele poder dirigir na categoria Comfort, ele tem que se submeter a essa regra que vai permitir que escolha ou não ele ficar calado, tá? Ou ele conversar durante a corrida, tudo bem? Então, é um nível, né, de poder diretivo muito grande. O poder disciplinar, tá? Que é esse poder de aplicar as sanções. E aí eu já comentei isso, né? Ele pode receber menos corridas se ele ficar cancelando muitas demandas, tá bom? Se você fica cancelando, não aceitando muitas corridas, ou mais do que isso, se você já começou uma corrida e você eventualmente tem um imprevisto, tem que cancelar, você pode ser punido depois, você pode ser eventualmente até desligado, tudo bem? E, eventualmente, se você não cumpre os termos de uso, você pode ser desligado do aplicativo, não poder mais utilizar o aplicativo. Um dos motoristas que eu conversei estavam comentando que determinada pessoa tinha emprestado, tinha ali um irmão, emprestou para o irmão poder fazer as corridas com o aplicativo dele, e aí chegou, pediu para tirar foto, para o irmão tirar foto para mostrar que era realmente ele que estava, e não era ele, né? Era o irmão da pessoa. Tirou a foto, não reconheceu, cancelou, ele nunca mais pôde dirigir pelo Uber, né? E você tem que criar uma conta por CPF, que mostra também a questão da pessoalidade, tá? Aí vocês podem pensar, mas não é exclusivo, eu posso dirigir pela Uber e pela 99, não tem exclusividade, tudo bem, mas exclusividade não é um dos conceitos que caracterizam um vínculo empregatício, tudo bem? Você pode eventualmente ter um vínculo empregatício e não prestar serviço exclusivo para aquilo, tá? Então a gente viu os 4 requisitos do vínculo empregatício, exclusividade não é um desses requisitos. E agora eu vou ler os trechos, pessoal, de quais que são, então, e essa foi a síntese dos argumentos, tá? Da decisão do ministro Alexandre Agra Belmonte, da 8ª turma, e aí eu vou ler, então, os trechos, né, que vão explicitar esses argumentos que foram colocados. Primeiro, né, o trabalhador é empregado porque não tem nenhum controle sobre o preço da corrida. O percentual do repasse, a apresentação e a forma da prestação do trabalho. Até a classificação do veículo utilizado definido pela empresa, que pode ser exclusivo e falante, baixar, remunerar, aumentar, parcelar ou não repassar o valor destinado ao motorista pela corrida. Numa situação como essa, pouco importa se o trabalhador pode recusar, se ele pode recusar a corrida ou se deslogar. A recusa ou deslogamento se reflete na pontuação e na preferência, pelo que penalizam o motorista. Então, em síntese, esse argumento de que ele pode ligar e desligar a hora que ele quiser o aplicativo. Bom, isso vai só mostrar na avaliação dele, depois da pontuação. Isso não dá autonomia para ele, porque toda essa outra questão, que é a precificação, a carteira de clientes, qual é o modelo do carro, é tudo definido pela própria plataforma. Uma questão que vale a gente pensar aqui é o seguinte, que é a questão da subordinação algorítmica. Vejam só, isso daqui foi colocado, salvo engano, em 2011, pela CLT. Essa ideia de que existe já uma subordinação que é colocado por meios digitais, que eles chamam aqui, um termo que ninguém usa esse termo, meios telemáticos, né? Quem que usa o termo meios telemáticos? Mas vejam, os meios digitais que são utilizados para eventualmente fazer controle, já foi colocado na CLT que esses meios eles são equiparáveis, tá? A meios de comando direto da supervisão de trabalho. Tudo bem? Então isso já está colocado, então você já tem uma base jurídica para, inclusive, reconhecer que, olha, não é porque a subordinação não está sendo feita diretamente, presencialmente, mas está sendo feito mediado por uma tecnologia ou por um algoritmo, que ela não é uma forma de subordinação jurídica, que é o que muitos vão chamar agora de subordinação algorítmica. Agora, a subordinação não é mais feita diretamente pela pessoa, é feita por meio de algoritmo. Então, vamos só ler o artigo 6º, que eu acho que vale a pena, né? Que seria isso. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Tá? Então, isso já estava colocado ali pela CLT.
Uber é uma empresa de tecnologia, né? É muitas vezes o argumento que a Uber utiliza. Olha, eu não sou uma empresa de transporte, sou uma empresa de tecnologia. E aí o ministro Alexandre Belmonte, ele dá uma resposta muito boa para isso nessa decisão dele, tá? Que está aí o número da decisão dos autos, né? Para quem quiser dar uma olhada. Que ele fala o seguinte: a Uber efetivamente organiza atividades de transporte por meio de plataforma digital e oferece serviço público de transporte com motoristas cadastrados em seu aplicativo. A Uber não fabrica tecnologia e aplicativo não é atividade. A atividade dessa empresa é exclusivamente o transporte, cujo aplicativo tecnológico de que se serve é o meio de conexão entre a empresa, o motorista e o usuário. É uma transportadora que utiliza veículos de motoristas contratados para realizar o transporte de passageiros. Pessoal, ela querer se colocar como empresa de tecnologia é complicado. Que vejam, você não utiliza a Uber porque você fala, olha, agora eu quero um novo aplicativo, então deixa eu baixar mais esse novo aplicativo da Uber, essa nova tecnologia. Você utiliza a Uber para se transportar, né? Agora, essa grande sacada deles, falaram, nós vamos ser uma empresa de transporte sem ter um único carro, sem ter um único galpão para ter esses carros, é um grande pulo do gato, uma grande sacada. Mas isso não significa, não é porque eles transferiram os riscos e a propriedade de veículo para os motoristas, que eles não sejam uma empresa de transporte. Vejam, o valor, o lucro que a Uber gera não é a partir da venda de tecnologias ou da venda de aplicativos, mas é da venda do serviço de transporte de deslocamento de pessoas. Tá? Assim, o mesmo se vale para o iFood, né? Você não vende, você não compra aplicativos, né? Você não compra tecnologia do iFood, você compra o deslocamento de mercadoria. Tá? Aí, para a gente ir, então, já encerrando, né, aqui a nossa conversa, aí eu vou abrir também para questões, só sobre o julgamento do STF sobre o tema, tá? Vejam, o STF, as notícias não são boas se a gente olhar para como o STF tem decidido esse tema em relação aos vínculos trabalhistas, tá? O STF ele não chega a enfrentar a questão falando quais são os requisitos do vínculo trabalhista e afastando ou não. Tem algumas decisões do STF que afastaram o vínculo trabalhista entre motorista de aplicativo e empresa de aplicativo, só que ele não entra aqui no mérito para falar quais que são os requisitos, né, de subordinação, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade. A única coisa que o STF vai falar argumentando é o seguinte: já ficou decidido que não é necessário você fazer só uma forma de contratação, que é a forma de contratação que está prevista no CLT. Outras formas de contratação são possíveis, como a pejotização, como a questão do MEI, e mais do que isso, ele se utiliza muito, né, da questão de ser possível a terceirização de atividades meios e atividades fins, que a Renata deve ter falado com vocês ontem. E por ser possível terceirização de atividades meios e atividades fins, são possíveis também outras formas de contratação que não se limitam ao que está previsto no CLT. Logo, se utilizando esse argumento, eles vão e afastam o vínculo empregatício. Então, vejam, até agora, e aí aqui está essas duas referências, a DPF número 324 e recurso extraordinário 958, 252, né? Que é o que eles discutiram, a questão da terceirização de atividades meios e atividades fins, tá? Terceirização de atividade fim, né? Atividade meio já podia. Aí, para a gente poder fazer uma síntese, né? Aqui tem um pouco, eu vou ler rapidamente, mas talvez não seja nem o mais importante. Deixa eu ler só essa parte, então. Mas aqui, o ministro Gilmar Mendes, ele afasta, né, o reconhecimento do vínculo empregatício entre o motorista e a empresa Cabify, e ele vai falar, né, que, olha, a Constituição não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização. E o que a gente destaca que essa corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, chamada pejotização, para prestar serviços inerentes à atividade fim da contratante, concluindo assim pela licitude da terceirização por pejotização. Vejam, eles não entram na discussão sobre quais são os requisitos, tá, do vínculo empregatício, e eles devem entrar nessa discussão nesse
artigo nesse recurso extraordinário, que já foi reconhecido a repercussão geral, tudo bem? Esse recurso extraordinário, e aí eles devem julgar, foi reconhecido de forma unânime, né? Repercussão geral, que significa que o que foi decidido ali vai se aplicar em todo o Brasil, e também que a Justiça do Trabalho ali teria, né, que obedecer esse parâmetro. A notícia, de algum modo, não é boa, porque se você pega a composição atual do STF, os 10 ministros atualmente já deram decisões afastando o vínculo empregatício, e aqui eu não estou falando afastando só de trabalho plataformizado, mas de novas formas de contratação. Então, você tem questão de advogado que foi contratado pejotizado, eles afastam o vínculo empregatício, falam que realmente pode ser feito esse tipo de contratação. Você tem a questão de médicos também que foram contratados de forma pejotizados, né, corretor imobiliário. E aí você teve, acho que recentemente, uma decisão do Flávio Dino reconhecendo uma questão de vínculo empregatício, tá? Também não era plataformizado, mas que visa um pouco respeito, né, de como deve ficar essas discussões. E no meio disso, foi apresentado o projeto de lei pelo governo federal, e aí, quando foi apresentado esse projeto de lei, que parece mais um projeto de lei das próprias empresas de aplicativo, não é à toa que a Uber está muito feliz com esse projeto de lei, está apoiando esse projeto de lei, a própria Uber entrou no STF falando para eles pausarem essa decisão até que fosse votado o projeto. E essa discussão está em aberto, né? Eu acho que as notícias não são muito boas no sentido que, olha, o STF, a composição dele atual, é muito provável que ele não reconheça o vínculo empregatício. Agora, o que a gente tem que ter uma visão ampla para ver que essas decisões jurídicas, elas são reflexos de uma disputa entre capital e trabalho. Então, isso vai dizer muito de como vai ser colocada a correlação de forças entre trabalhadores, a correlação e a mobilização de forças dos trabalhadores de aplicativos e da classe trabalhadora de uma forma geral, para fazer esse debate. O STF já reconheceu determinadas questões e 2 anos depois, por conta da mudança na conjuntura política, ele mudou o seu entendimento. É só a gente pensar sobre a questão da execução provisória da pena em julgamento de segunda instância. O STF mudou 3 vezes de posicionamento em intervalo de 3 anos, decorrente de uma mudança na conjuntura política. Então não adianta a gente ter uma visão achando que, olha, isso daqui foi decidido, acabou toda a discussão. Não, isso vai ser muito reflexo de como vai ser colocada essa disputa de força entre capital e trabalho. Tá? Embora a composição atual não esteja das melhores para fazer essa discussão. Tem uma decisão ali do ministro Gilmar Mendes que ele vai colocar, falando que, olha, ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. Tem um artigo muito bom do José Dari Krain e da Renata Dutra que eles vão falar. O que eles estão chamando de evolução dos meios de produção é você voltar a relações de trabalho do século XIX, porque você não está reconhecendo FGTS, 13º, férias remuneradas, nada para esses empregadores. Em 1943, ou seja, no século XX, na metade do século XX, você já tinha esse tipo de direito reconhecido para os trabalhadores. Então, você querer legitimar esse tipo de contratação não é você retornar a relações de trabalho do século passado, é você retornar a relações de trabalho do século retrasado. E tudo isso ganha um verniz de modernidade, tudo isso ganha um verniz de tecnologia. Né? Olha, não, na verdade, isso é uma forma de tecnologia, isso é uma nova forma moderna das relações de trabalho. Verdade, pessoal, isso daí é um verniz para conseguir esfolar, explorar cada vez mais trabalhadores e aumentar o lucro das grandes empresas. A gente viu qual foi o argumento utilizado para aprovar a reforma trabalhista, como se isso fosse criar muitos empregos. Passou 2017, 2018, 2019, não teve um boom de empregos que a reforma trabalhista tinha produzido. E o que a gente está vendo cada vez mais é a questão da terceirização de formas cada vez mais precarizadas de trabalho, sendo, de algum modo, enfim, permitidas. Lembrando que a terceirização, por exemplo, é uma questão que tem a ver com saúde do trabalhador, né? Porque
já está comprovado por dados de pesquisa que o trabalhador terceirizado ele se acidenta mais e ele tem mais doença profissional, sendo que tem uma menor proteção trabalhista da legislação, o que significa que quando a gente está permitindo algumas formas mais precárias de contratação de trabalho, a gente está também prejudicando ali a segurança, a saúde do trabalhador e as condições de vida, né? É isso que a gente comentou sobre você ter um aumento no número de acidentes, tá? De jovens que estão ali dirigindo moto, muitas vezes batem, e se não tem um acidente, muitas vezes causa a morte deles, né? Como conversando com algumas lideranças de motoristas e entregadores, eles estavam mostrando vídeos para mim, o tanto, né, de acidentes que tem, e muitas vezes, bom, você tem, chega a ter mortes, e depois a plataforma, o iFood, por exemplo, por falar que ele é apenas um colaborador, não paga sequer os custos ali com referentes ao velório daqui, né? Então, enfim, eu acho que é uma nova fronteira de como vai ser colocadas as novas relações de trabalho, lembrando que isso não vai ficar restrito, né? Isso não deve ficar restrito só a entregadores e motoristas, né? Isso é algo, como a gente disse, que tende a se espalhar para os outros ramos da economia. Bom, então eu queria agradecer, né, pela nossa conversa aqui de hoje. Eu deixo aqui o meu contato, fiquem à vontade para entrar em contato, eventualmente outras questões que quiserem falar. E aí eu abro também para vocês falarem, tanto aqui presencialmente, tanto aqui pelo microfone ou pelo chat, para a gente poder aqui, enfim, conversar também, eventuais dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, fiquem à vontade, pessoal. Eu já vou aproveitar, enquanto isso, vou tentar voltar no chat aqui, porque tem essas questões, eu não... Vamos ver como eu consigo resolver isso para tentar voltar no chat. Aqui, voltou. A Carmen, eu estou vendo, né, Carmen? Agora eu consegui ver sua pergunta aqui, né? Em relação ao LGPD, um motorista já reclamou que recebem anúncios direcionados ao seu perfil, oferecendo serviços em sua plataforma de trabalho. Porém, acredito que quando esses motoristas aceitam os termos de utilização da plataforma, esteja especificado algo sobre obrigando esse motorista a essa exposição, uma vez que se não aceitar os termos, o motorista não consegue trabalhar. Então, eu não sei quais são os termos específicos que aparecem, Carmen, para esses motoristas, mas vejam só, como esse controle algoritmo ele é feito de uma forma que não é transparente, ele pode muitas vezes utilizar os dados, né? Vai poder utilizar todos esses dados e informações do motorista para, inclusive, oferecer anúncio para eles, né? Depois vender esses dados desses motoristas e dos clientes também. Vejam que a gente não sabe se todos esses dados que nós estamos entregando para as plataformas sobre as nossas preferências de mobilidade urbana, se isso não é vendido, se isso não é depois colocado para fazer anúncio, né? Enfim, uma série de questões que podem ser postas. Não só isso, né, gente? Assim como o microfone, que muitas vezes vai ficar ligado ali do celular dentro da corrida, então as conversas que a gente tem ali dentro, do carro, tudo isso, de algum modo, está colocado, né? Existe esse controle e a possibilidade de extrair valor a partir dessa gerência ou ingerência sobre esses dados sem nenhuma transparência, né, desse algoritmo. Tem mais essa questão aqui, né, Carmen? Deixa eu ler aqui, só um momento.
Então, a Carmen estava perguntando aqui, né, essa pergunta que estava anteriormente, em relação à remuneração dos motoristas, né? Isso é feito por um cartão especificamente da Uber, isso é feito, enfim, por Pix, como isso é realizado? Vejam, a Uber ela oferece hoje em dia, até onde eu tive conhecimento, também cartão de crédito, né? E antes, se você fazia o cartão de crédito da Uber, você recebia antes esse valor. De início, a Uber demorava ali, acho que era uma semana para repassar o valor da corrida para você. E aí, se você tivesse cartão de crédito, era repassado mais rapidamente para você. Vejam, capital financeiro, mais uma vez, entrando. A financiarização dos valores, né? Ela poder fazer essa gestão também de todos os valores recebidos. Agora, até onde eu estava sabendo, não tem mais essa obrigatoriedade ou essa necessidade de você ter o próprio cartão para que você receba mais rapidamente os valores da corrida. Ele já é repassado para você. Agora, não sei se é diariamente, se é a cada 2 dias, tá? Mas não tem mais essa necessidade de você ter que aderir a uma financiarização da própria Uber, um cartão de crédito da Uber, para ter esses valores. Embora você deve ter ali alguns benefícios, né, por poder aderir ao cartão da Uber. Mas aí é uma discussão de capital financeiro, né? O nosso capitalismo hoje não é mais um capitalismo industrial. Quer dizer, nos termos do Marx, é um capitalismo industrial, talvez o que muitos dizem é um capitalismo industrial de plataforma. Mas é um capitalismo financiarizado, né? Hoje em dia, quem toma conta, quem vai ter o comando, se a gente pensar do François Chesnais, né, que é um economista marxista que fala sobre isso, é o comando do capital financeiro, tá? Então, muitas vezes, as indústrias são, na verdade, controladas por grandes conglomerados financeiros, tudo bem? Que vão dizer qual que é o ritmo, qual que é o nível dos investimentos, né? Que não são necessariamente capital financeiro brasileiro, muitas vezes capital financeiro de fora fazendo esse controle, tá? Haja vista, enfim, da Uber e do próprio iFood, que embora seja uma plataforma de início brasileira, já tem capital financeiro investido ali também. Então, esse comando também de capital financeiro. Tudo bem? Pessoal, eu acho que mais nenhuma dúvida, então, eu agradeço pela, né, demos o horário aqui, agradeço pela, deixa eu voltar aqui só, não está dando certo, mas tudo bem. Então, agradeço pela participação de vocês na nossa conversa aqui de hoje e, enfim, fiquem à vontade depois para entrar em contato, para a gente continuar aqui o diálogo e seguimos aí em debate e seguimos, enfim, acompanhando essas discussões, né? Eu acho que isso está colocado como mais uma vez esse termo, uma nova fronteira do que vai ser o mundo de trabalho, né? Vai ser um mundo de trabalho cada vez mais precarizado, com esse verniz de tecnologia, ou a gente vai, de algum modo, conseguir se engajar e lutar para que essas novas plataformas, não necessariamente elas sejam uma nova forma de precarização. Eu acho que algo para deixar muito claro já, e finalizando, é que não tem a ver com falar contra a tecnologia. A tecnologia é algo muito importante que a gente tem, sem dúvida, que poder se apropriar cada vez mais dessas tecnologias, porque elas vão melhorar a nossa qualidade de vida, tá? O transporte, muitas vezes, oferecido por algumas plataformas, é muito melhor do que do táxi. A ideia é que quem vai controlar essa tecnologia, né? Vai estar na mão ali dos próprios trabalhadores, ela vai estar em benefício dos trabalhadores para as melhores condições de trabalho, ou é em benefício de criar lucros para grandes conglomerados, lucros em detrimento de relações dignas de trabalho, né? Então, acho que tem a ver com isso, tá? Tem a ver com falar contra a tecnologia, mas quem vai estar controlando a tecnologia e a própria ideia de, eventualmente, o governo poder regular isso para fazer com que novas formas de trabalho não tenham a ver com você ter que abrir mão de direitos, tá bom? Eu agradeço, então, pessoal. Obrigado, Juliana, Lucinete, Augusto, Valéria. Obrigado a todos aí que acompanharam. E nos vemos aí nos próximos cursos do ESA, pessoal. Abraço, até mais.